Os masculinistas, eles seguem debatendo com as feministas, né, exaustivamente, né? A gente tem esse debate aqui de hoje. Então se inscreva, deixe seu like e, é claro, deixe seu comentário aí também. Bora lá, bora lá. Mulheres que priorizam carreira ao invés de família correm o risco de perder o seu valor sexual de mercado. Cara, puta que pariu, hein? Puta que pariu esse prompt, hein? Vocês me alertaram, teve uma pessoa que me alertou em um dos comentários que eu tinha que chegar à parte do VSM. Pelo amor de Deus, eu tô cansado. Já é 1 hora da manhã. A gente vai ter uma discussão aqui sobre valor sexual de mercado, sobre esse tipo de termo. Assim, eu não sei nem se eu posso ficar utilizando esses termos tão frequentemente aqui no corte, porque são termos daquele pessoal lá, daquele comprimido, né, daquele comprimido de coloração avermelhada, digamos assim, né, e esse tipo de assunto costuma desmonetizar vídeos, uma vez que a gente tá lidando com um grupo, claramente um grupo de ódio. Segue com esse negócio. Nas entrevistas, as pessoas concordaram. Ok, eu vou concordar com ela parcialmente. Tá certo. Pode nos explicar. Então, ok. Não é possível. Não é possível. Então, né, nas entrevistas, aparentemente eu não sabia que o canal Spectrum ele conduzia entrevistas antes pra saber com quais pontos que as pessoas concordavam ou não. Mas que bom que faz entrevista, né? Exposed, pois é, Exposed ao vivaço. Então, aparentemente, dois dos masculinistas concordaram com este ponto em específico na entrevista, no off, mas na hora de defender a posição publicamente, aí arrega, né? Ah, gente, é muita covardia. É muita covardia, gente. É muita. Não tem condição. Se o Alexandre ele estivesse aqui no chat hoje, coisa que tem se tornado bastante frequente, do Alexandre vir visitar a gente aqui no chat, para, dentre outras coisas, nos elucidar com seus xingamentos, eu perguntaria para ele: Alexandre, por que precisou de outro cara ter, digamos assim, hombridade para defender a postura que ele tomou na entrevista no off publicamente para você, depois em seguida, tomar coragem para fazer isso? Por que precisou do macho alfa ir na frente? Por que precisou do macho alfa ir na frente para depois o beta ir? Né? Afinal de contas, né? Chat do Iago mandou R$ 1. Vamos nos preparar, agora vai vir coisa ruim. Não, com certeza, eu tô esperando, mas já de início, gente, já de início, eu não sabia que ia ter esse negócio aqui no debate, eu não sabia. Isso daqui já valeu o react. O debate todo em torno, essa questão, essa polêmica em torno do o valor sexual de mercado, só é polêmico por alguns motivos. Nós, justamente, a meu ver, com justiça, nós queremos ver as pessoas não como commodities, em alvo de um consumismo. Nós queremos ver as pessoas como seres humanos que têm um valor intrínseco. Eu acho isso correto. No entanto... Claro, claro. Defendendo essa posição aí, defendendo esse prompt em específico, é claramente o que você tá querendo, realmente, né? Claramente. Então, gente, eu não sei nem se se eu explico esse tipo de coisa. Pra você que não, assim, que felizmente não entrou em contato com essas coisas, esses termos muito utilizados pela manosfera, né? Antigamente a gente chamava esse pessoal de cabaço. Hoje em dia se chama de red pill, incel, menosfera, esse tipo de coisa, né? Esse pessoal que fica espalhando misoginia na internet. Se você nunca entrou em contato com esse tipo de coisa, esse negócio de VSM, né, significa valor sexual de mercado. Anteriormente, o termo mais correto para se dar a essa suposta teoria é teoria do capital sexual, tá? É teoria do capital sexual. Essa teoria se inicia por uma socióloga britânica chamada Catherine Hacking, tá? É Catherine Hacking o nome da moça, né? Ela inventou esse negócio. E assim, é claro, a própria Catherine Hacking, ela já admitiu publicamente, já admitiu em suas pesquisas também, que esse negócio essa teoria dela do capital sexual, que afinal de contas é um negócio que deriva que há um
poder social de um indivíduo, que ele acumula esse poder social como resultado da atratividade sexual desse indivíduo e do quanto que essa pessoa é desejada sexualmente na sociedade, tá? É nesses termos que a gente tá lidando. Eu sei que é estranho, eu sei que é esquisito, mas tá aí, são esses termos que a gente tá lidando. A própria Hakim, ela já disse em seus trabalhos que esse negócio do VSM é um negócio que se aplica apenas para contextos muito específicos. Se você fizer um recorte muito específico também, geralmente se aplica a sociedades liberais europeias, alguma coisa nesse estilo, sabe? Porque afinal de contas a vida das pessoas ela não é determinada por um valor de mercado sexual, a menos que você esteja lidando com situações muito específicas. Na verdade, nem se você lidar com situações muito específicas, se você fizer o recorte para o negócio, né, para uma situação caber nessa pseudo-teoria, né, que tenta explicar alguns aspectos da sociedade, né, coisa que não explica. E é claro, vale ressaltar as alegações que o pessoal da Menosfera faz sobre essa coisa em específico não procede em nada, tá? Não procede em nada, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá, segue o bonde. Gente, pelo amor de Deus. Não é possível que a gente tá discutindo isso daqui. Não é possível que em pleno 2025 a gente se faz necessário a gente explicar esse tipo de coisa. Tá? Mas vamos lá. O fato de que nós, em várias situações, e quando a gente fala sobre mercado, sobre o valor no mercado, as pessoas acham que o mercado é uma coisa distante, é alguma coisa da bolsa de valores, é alguma coisa de gente rica, malvada. Não é isso. Por que uma pessoa vai para o supermercado e ela compra, em vez dela comprar um conjunto de folhas para salada e frutas para fazer suco, ela compra uma caixona de cerveja? Só funciona nesses moldes mesmo, tá, gente? É só com anedotas, tá? E é tipo o exemplo de ANCAP, sabe? Que, imagina se você estiver num deserto e tiver um copo d'água. E um monte de Coca-Cola. As escolhas que as pessoas fazem dos outros para certas circunstâncias, para certas situações, acontecem devido com as necessidades, muitas vezes irracionais, da pessoa. Eu dou alguns exemplos ligados até mesmo à racionalidade. Se eu for procurar um emprego, eu posso ser um especialista em inteligência artificial. Se a vaga de emprego precisa de alguém que seja capaz de ser um bom recepcionista, eu não sirvo para aquele emprego. O fato é que, em termos de atratividade, existem pessoas que são vistas como sendo mais atraentes e pessoas que são vistas como sendo menos atraentes. Existe uma escala de atratividade. É por aí mesmo que você vai a parada. Tipo, é teoria sexual econômica. Então, é uma tentativa de colocar todos os aspectos da vida social, da vida afetiva, e descrever ela em termos puramente econômicos, tá? Tipo, é basicamente isso daqui. Não precisa de muita leitura para você perceber que é só mais uma forma de tentar colocar todos os aspectos da tua vida afetiva sob uma ótica neoliberal. Sim, sempre analogias também. É ridículo, é nojento e leva a conclusões, na maioria das vezes, muito misóginas, muito. Mas vamos lá. As pessoas, olha que gatinho, que gatinha e tal. E essa questão, essa discussão em torno de valor sexual de mercado é apenas ver o que torna as pessoas mais atraentes, o que torna as pessoas menos atraentes. Uma mulher ser mais bem-sucedida profissionalmente e financeiramente, foi observado que isso não torna ela mais atraente para os homens. Mas o homem ter Cadê a fonte? aquelas características de ser melhor protetor e melhor provedor, torna ele mais atraente para as mulheres em um ambiente... Lembrando, a própria socióloga que inventou este termo, ela já disse que é a lógica econômica. Chat do Iago mandou R$1. Estamos desconfortáveis, bravos e enojados. Também estou, chat. Também estou, né? E é claro, vale ressaltar, cadê? O papo, por enquanto, tá papo de maluco. Né? Com toda certeza. O papo, por enquanto, tá papo de maluco. Sim, exatamente. Nem a idealizadora, né? A detentora dessa ideia parece defender essa parada mais. Nem ela. Assim, academicamente, aonde que esse tipo de
visão pode aparecer, né? Aonde que essa teoria econômica sexual ela pode aparecer? Geralmente em artigo muito medíocre de psicologia evolutiva, tá? Eu tenho um problema muito forte com psicologia evolutiva. Falando de uma perspectiva heterossexual, óbvio, essa é toda a questão. Eu vejo que toda a discussão em torno e a polêmica é uma polêmica bastante infantil, Não tem nem condição, eu tenho que fumar, né, gente? Esse corte vai com cigarro, esse corte vai com cigarro. bastante pueril. Nós subestimamos a capacidade do nosso cérebro de agir instintivamente, irracionalmente, e também o fato de uma pessoa perder o seu valor em termos de atratividade sexual no mercado pode não ser uma coisa tão ruim. Talvez quando ela muda de ser uma pessoa que é muito atraente sexualmente para ser um pai ou para ser uma mãe, talvez essa sexualidade apenas tenha amadurecido para algo até mais importante para ela e para os outros, para a sociedade em geral. É exatamente como vocês mencionaram aí, né? A própria idealizadora do conceito, ela não chega nem perto de defender da forma como ele é utilizado por essas comunidades masculinistas na internet. O que ela já mencionou também é que esse negócio, a atratividade da pessoa na sociedade, além dela ter diversos fatores que podem basear essa atratividade, entre aspas, também tem o fato de que essa atratividade, entre aspas, ela pode mudar subjetivamente, a depender de pessoa para pessoa. Pode se alterar, é um conceito muito mais elástico. E é claro, e como conceito extremamente elástico desse jeito, a gente percebe claramente como é tão elástico, como depende tanto de circunstâncias, como depende tanto da situação, como depende tanto do recorte que você fizer, não serve pra nada, né? Não serve para nada, não descreve absolutamente nada, né? Você dizer que existe um valor sexual de mercado, tipo, como se fosse, não, em todas as sociedades humanas, as pessoas detêm um valor sexual de mercado, um negócio desse tipo que pode ser designado como um número. E esse número vai determinar como que as relações se dão dentro da sociedade. É claro, isso só serve para tentar justificar algumas coisas que a gente conhece muito bem a causa desses problemas, tá? A causa desses problemas na nossa sociedade. Então, só serve para justificar por que que homem se sente, sim, inseguro. Tem muito homem que se sente inseguro até hoje porque a mulher procura estudo, porque a mulher procura priorizar a carreira dela, né? Ainda assim tem muito desse machismo. Eles se justificam dizendo que as mulheres que procuram estudar, elas perdem a atratividade como se fosse uma métrica objetiva, né? Quando na verdade só tá na insegurança, na cabeça fraca de cada um desses homens, tá? Apenas pontuando que o que eu entendo que esse tema traz é justamente um debate que Não, trata. sim, o negócio encosta, assim, pelo que vocês estão vendo aqui, o negócio encosta num negócio meio místico, né? Tipo, parece um papo meio jovem místico, né? Das energias, né? A energia feminina do valor sexual, a energia do homem, do valor sexual que ele atribui. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Que papo torto, velho. Que papo torto. Trata do tema por baixo, aonde, né, geralmente feministas gostam de jogar ali o jogo do jogo baixo, jogo sujo. Isso é a prova de que no meio masculinista, como nos rotulam, existem diversos tipos de pensamento, pessoas que pensam de uma forma, pessoas que pensam de outra, como aqui mesmo foi citado pelos oponentes, eles têm dentro do campo do espectro feminista, são diversas vertentes. Então vamos pegar a vertente que aborda essa temática. Eu no meu conteúdo, no meu trabalho, eu jamais abordei isso, não trato desse tema, não acho que ele é saudável. A quem interessa pegar esse tema e levar para cima? Quem quer destruir tudo o que nós estamos construindo quanto argumento válido. O que é tido como valor sexual de mercado? É a pessoa se interessar pela outra com base naquilo que ela enxerga. O primeiro impacto... Tô falando, o conceito de VSM é amplamente discutido em comunidades masculinistas, especialmente no movimento do comprimido de cor avermelhada. Ele propõe que o valor de um indivíduo no mercado de relacionamentos é determinado por atributos específicos que influenciam sua atratividade
para o sexo oposto. Lembrando, geralmente também, para vocês verem como que o negócio depende de você pegar um N amostral muito específico e tentar distorcer a parada para tentar caber numa narrativa. Geralmente, os dados em que esse pessoal se baseia vêm de métricas de aplicativos de pegação, tá? Geralmente, esse pessoal se baseia em coisa tipo estatística de Tinder pra basear essa parada. O visual. Você não conhece uma pessoa, você não sabe de onde que ela vem, o que ela pensa. O primeiro impacto é o visual. Num relacionamento, é aquilo que você pega e diz, olha, o que aquela pessoa ali me traz de interessante para que eu possa ir e abordar ela numa conversa e tentar desenvolver ali um papo que leva a um relacionamento. Então, o valor sexual é tido assim, o que para mim, em termos de valores estéticos, interessa, que me faça me mover, que faça com que eu me mova e vá até aquela pessoa conversar. Então você tem um atrativo sexual, né? As curvas da mulher atraem geralmente muitos homens, mulheres com curvas. E o que a nossa bolha aborda com relação à mulher? Se você começar a observar, geralmente a mulher, num primeiro impacto, também vê o homem fisicamente, o homem atrai o homem com uma estética razoável, bonita, e vai e conversa. O que os masculinistas de uma ala mais radical, digamos assim, dizem que aquela mulher Da ala mais misógina, dizem. só vai ficar com esse cara se ele tiver algum benefício, se ela tiver algum benefício financeiro. O valor sexual da mulher é medido pelo que o cara tem no bolso e o valor sexual do homem é medido pelo que a mulher tem dentro da roupa íntima, digamos assim, né? Dentro do, né? O corpo dela, Olha esse papo, velho. Olha esse papo, gente. Olha esse papo. Olha a cara dos feministas e das feministas do outro lado. Inacreditável, gente. interessa. E a mulher geralmente é vista por essa ala como interesseira porque ela visa primeiro, além daquela primeiro impacto visual, o dinheiro. Mas muitas vezes, se ela vê que o cara tem aspectos que dizem que ele tem recursos, como por exemplo, o cara chegou num carro importado, o cara chegou de helicóptero. Também serve, a teoria também é utilizada, né? Serve pra se tentar inferir que as mulheres elas são interesseiras, esse tipo de coisa. É pura misoginia, velho. Ela já não vai nem se importar tanto mais com a figura estética do cara. Opa, esse cara tem recursos e eu posso me beneficiar disso. Então o valor sexual Tá de vendo? mercado... Pra vocês, tá vendo? O negócio do benefício. Chat do Iago mandou R$1. O que foi isso? Estamos em choque. É bem chocante, é bem chocante. Mas obrigado pelo R$1, inclusive, chat do Iago. Pra vocês verem, eu disse pra vocês que isso daí geralmente aparece em estudo medíocre de psicologia evolutiva. Tipo, olha os termos utilizados. Não, a mulher se beneficia. Como se fosse um negócio meio darwinista social, sabe? Vão tentar justificar o comportamento das pessoas na sociedade por meio de uma teoria evolutiva. Pseudo-evolutiva, né? No final das contas. Mas vamos lá. Joga nessa temática, que eu acho um debate bobo, simples, que deveria ser eliminado, que funciona para a molecadinha que está querendo se relacionar e tal, mas para quem está tratando de temas sérios como... Esse papo não serve para molecadinha que está tentando se relacionar, não. Esse negócio coopta a juventude de meninos inseguros para entrar em grupos terroristas de ódio a mulheres, tá? A função desse papo é essa. Leis como o homem enfrentando toda uma máquina que defende a mulher dentro do judiciário, que é uma máquina de moer homens. Eu acho que isso é um debate bobo que não deveria nem ter sido, né, levado ao debate público, mas interessa a quem quer destruir tudo que nós fazemos, tudo que nós trouxemos de argumento e resumir tudo a isso. Homens que querem pegar mulheres e mulheres que são interesseiras, enfim, aquela história toda, né? Caramba, inacreditável esse papo, gente. Inacreditável esse papo. Vocês já devem ter ouvido isso com muita frequência, do pessoal do comprimido de cor avermelhada. Que, não, porque o tal do VSM do homem, ele cresce à medida que o homem envelhece. Também tem um negócio meio etarista no caso também. Enquanto que o VSM da mulher, ele diminui à medida que a mulher envelhece, né? Tipo, no caso, para dizer que é por isso que os homens preferem mulheres mais novas. E aí tem uma galera das comunidades mais
assim, quanto mais red pilada a pessoa fica, mais ela começa a justificar, por exemplo, coisas como pedofilia. Pra dizer que não, é por isso que as mulheres mais jovens, quanto mais jovens elas forem, mais os homens vão se interessar por elas. Então a galera começa a justificar esse tipo de coisa também. Tem um estudo australiano, inclusive, que a galera das comunidades masculinistas, eles ficaram muito putos com esse estudo em específico. Porque é um estudo que ele tenta analisar esses termos da teoria econômica sexual, como o VSM, e eles fizeram uma análise, no caso mais abrangente, envolvendo mulheres heterossexuais e bissexuais e pansexuais. E o resultado que eles acharam foi exatamente o contrário, tá? Exatamente o contrário. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Esse daqui é o estudo. Na revista de Economia Aplicada. A teoria econômica sexual e o mercado, né, sei lá, de pegação humano, alguma coisa assim, a tradução. Olha só o achado do estudo, né, para refutar todo o review que vem falar esse tipo de coisa. Esse daqui é um gráfico da percepção da atratividade dessas mulheres, dado por idade. À medida que as mulheres envelhecem, maior fica a percepção de atratividade delas, de acordo com essa pesquisa aqui, que fez a pesquisa baseada, sei lá, com um N amostral, se não me engano, de 3 mil pessoas que se inscreveram em um site de relacionamentos. Então, tá aqui, né? O valor sexual, o tal do valor sexual de mercado das mulheres não decresce quanto mais velhas elas ficam. Esse tipo de coisa. Eu não acredito que a gente tá discutindo esse tipo de coisa. Não acredito. Mas tá aí o achado do estudo. Pra você ver, gente, nem base científica na tradição de pesquisa que eles apregoam estar embasados, os caras têm. Nem isso. Mas vamos ver o que o outro lado vai dizer sobre isso. Na minha visão, com toda certeza, não chega a esse ponto, até porque isso daí foi um ganho do feminismo e a grande maioria dos homens, e como você falou, chega um homem maduro, ele quer fazer o quê? Ele quer uma mulher que esteja estabilizada, até mesmo para constituir família. A maioria das famílias hoje, elas são formadas com pessoas que ambos se ajudam, ambos estão trabalhando na sua duplo, triplo, quadruplo jornada, como elas gostam muito de falar. Helicóptero mandou R$ 1,50. Olá, mulheres, estou passando na sua rua, chuf, 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 chuf. Vai se fuder, gente. É isso, então. É isso. Tá aí, vamos lá. Segue com o debate. Né? Então, esse tipo de mulher que ela tem um mestrado, que ela está trabalhando, que ela tem uma perspectiva de futuro muito grande, ela tem um valor sexual muito alto para aquele homem que quer construir uma família. Não, acho que a Jamília... Vocês percebem também que... Lembra do último debate que a gente fez dos capitalistas, entre aspas, sem capital, e dos comunistas? Vocês lembram que a feminista do MBL utilizava exatamente desses termos que a gente está conversando aqui? Lembra que ela utilizou o termo capital sexual? Então, o termo capital sexual, ele é o termo que vai dar origem a VSM, tá? Mais atualmente. Tá aí, tá, gente? Tá aí. Segue o monte. Acabou de reconhecer, inclusive, os ganhos do feminismo. Ela é infiltrada. Acho que isso é importante. E acho que o termo valor sexual de mercado já demonstra a nojeira que quer refletir. Primeiro, valor sexual de mercado. Coloca, assim, as mulheres numa posição de objetos a serem escolhidos diante de um mercado, de uma série de mercadorias à disposição. Segunda, que o valor da mulher seja medido em base ao sexo, que é o que você falou, o que importa para a mulher é o que está dentro da roupa íntima dela. Isso é uma ideia absolutamente nojenta, misógina e que reduz as mulheres a um corpo para satisfazer os interesses do homem. E por que a mulher é reduzida a um corpo? Porque, em última instância, ela precisa ser a mãe, ela é aquela que vai gestar, ela é aquela que tem a ancestralidade feminina, capaz de dar conta da reprodução da vida, etc. E é por isso que, de acordo com a lógica de vocês, o valor de uma mulher se mede pela sexualidade. Agora, acho que isso é uma ideia... O papo é tão torto que nem a moça do lado dos masculinistas, nem ela
tancou sentar nessa cadeira, enquanto esse assunto estava sendo discutido. Reacionária, nojenta, absurda, que coloca as mulheres, inclusive no mesmo patamar daquela série famosa, O Conto da Aia, que coloca as mulheres numa posição absolutamente inferior na sociedade. E veja só, gente, a maior parte das mulheres, inclusive da vida real, porque acho que aqui pouco se debate isso, não podem escolher exatamente se vão ou não ao mercado de trabalho. As mulheres precisam cuidar da sua família, cuidar e garantir da produção e da reprodução da vida, ainda mais se nós consideramos que 55% das mulheres brasileiras são mães solo. Então aqui está colocada uma dicotomia que sequer faz sentido. E a mulher, ela pode ser o que ela quiser. Se ela quiser um mercado de trabalho, o importante é que ela tenha esse direito. Se ela quiser ser mãe, é importante que ela tenha esse direito. Agora, nós precisamos olhar para o que está de fato ocorrendo. As mulheres trabalham, porque o capitalismo precisa que tenha todo este setor da sociedade produzindo e sendo explorado. E as mulheres precisam ter um emprego para garantir os cuidados da sua vida individual e da sua família. Então, sinceramente, esse debate sobre uma mulher ter carreira, etc., ele reflete um momento da sociedade tão atrasado que não tem nada a ver com o que é a vida hoje. Primeiro, parabenizar a Jamile por ter reconhecido uma vitória do feminismo. É uma consequência do feminismo para a sociedade. Uma conquista do feminismo, uma né? Consequência. Não é uma conquista, né? É só uma consequência do feminismo para a sociedade. Ou seja, foi algo o qual, sem o feminismo, não conseguiria ter sido alcançado. Isso é importante, porque acima de tudo, você é uma mulher, né? Então, eu acho que esse tema, essa pauta, tocou justamente num assunto que é caro às mulheres. Então, você pega essa questão do VSM, que, infelizmente, eu tô a par porque a gente, enfim, estuda o assunto, e esse termo é um termo que ele é oriundo de um movimento norte-americano, que são esses, né? Tem outras coisas, inclusive a Carol tem um vídeo interessante sobre isso, mas justamente, é importado, porque tudo que também é de ruim de lá a gente importa, e basicamente, uma coisa boa ninguém aprende. Basicamente, é composto por homens frustrados, né? Homens jovens, inclusive existem pesquisas que mostram que os meninos jovens estão cada vez mais conservadores, as mulheres jovens cada vez mais progressistas, o que é um problema grave a longo prazo, e são homens frustrados, que estão insatisfeitos, e aí a gente entra na questão do capital, estão insatisfeitos com o modo de vida, estão insatisfeitos com o aumento do poder de compra das coisas. Iago, você já leu o manual Red Pill? Não, eu não li o manual Red Pill. Talvez felizmente eu nunca li esse negócio. Estão insatisfeitos com o eventual establishment, e aí eles culpam a esquerda, culpam as mulheres, culpam, enfim, o sistema, arrumam inimigos em comum para poder culpar. Gente, inclusive, eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu não me lembro bem o porquê de eu estar a par desse debate. Sabe qual que é o rolê? Eu não sei, me digam aí, mulheres do chat, se vocês conheciam essa temática, esses termos aqui que eu trouxe aqui pra vocês. Porque o que eu tenho visualizado é que, assim, como a gente tá vivendo um negócio de algoritmos, os algoritmos, eles basicamente estão controlando certos aspectos da nossa vida social. Eu já recebi muita coisa desse tipo no meu algoritmo, nas internet, sabe? É um negócio, nós homens, eu posso dizer que eu sou jovem? Não sei se eu posso dizer que eu sou jovem, mas eu acho que eu devo ter entrado em contato com essa discussão quando eu tinha lá pelos meus 20 e poucos anos, alguma coisa assim. Nós homens, a gente é mais susceptível pro algoritmo sugerir esse tipo de coisa pra gente. Talvez por isso o rapaz aqui, o Léo, acho que era Léo o nome dele, e a gente tá bastante a par desses termos, tá bastante a par dessa discussão, porque realmente é brutal como que esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo de misoginia é jogado pra cima da gente, de homens na internet, por algoritmo, sabe? Pelo algoritmo das redes. Eu não sei se chega com tanta frequência assim pra vocês mulheres, tipo, mas pra homens chega bastante esse tipo de coisa. Tá?
Mas vamos lá, segue o monte. E dentro dessa comunidade, eles acabam se identificando, se protegendo, né? Reafirmando a masculinidade e o tipo de masculinidade tóxica, porque a Carol comentou bem que existem outras masculinidades, né? Que não necessariamente são negativas, né? Não é essa a questão. Então, é importado disso, e o VSM basicamente trata-se de medir o valor da mulher diante da quantidade de relações sexuais que ela tem. É disso que se trata. Né? Aí, olha pra isso, a adolescente aí disse que foi saber dessas coisas depois da treta do Calvo do Campari. Gente, esse negócio, antes da treta do Calvo do Campari, esse negócio era muito grande na internet, anteriormente a isso, muito grande. O Calvo do Campari, deve ter sido chocante, porque ele expôs, ele meio que furou a bolha, sabe? Da parada. Mas é um negócio que tava muito grande e muito antes dele aparecer, muito antes, tá? Mas enfim, segue o bonde. De forma pura. E aí envolve justamente isso, homens frustrados, homens inseguros, né? Homens que entendem a mulher justamente como um objeto sexual, porque só conseguem imaginá-la quando existe uma circunstância sexual, então ela teve outros parceiros, ela já transou com sei lá quantos caras, portanto ela não serve para... Tem muito disso também, né? O tal do valor sexual de mercado da mulher, ele reduz quantos mais parceiros sexuais ela teve ao longo da vida, tá? E é claro, para o pessoal do supositório vermelho, isso não vale para homens, só vale para mulher, tá? Então o homem pode ser galinha o quanto ele quiser, agora a mulher, se ela teve mais de um parceiro sexual durante a vida dela inteira, tal do valor sexual de mercado dela despenca, tá? Então é basicamente isso. Para ser mãe, não serve para casar, não serve... Isso atrelado a homens inseguros, né? E aí também mostra por que o feminismo também, essa cultura patriarcal machista afeta a cabeça dos homens, desses meninos, né? Que não conseguem... Sim, exatamente. Para os homens, na verdade, a parada é o contrário. Quantos mais parceiras ele teve ao longo da vida, maior se torna o tal do VSM dele. Lidar com isso, não conseguem lidar com o fato de que mulheres são independentes, de que mulheres hoje podem escolher seus parceiros sexuais e ao mesmo tempo podem trabalhar, podem votar, podem fazer isso, aquilo, dizer, né? Então existe isso tudo envolve uma palavra chamada insegurança e mais uma vez, enfim, está atrelado a essa cultura misógina, machista, nojenta, de atrelar tudo que envolve o universo da mulher para o bem e para o mal ao sexo. Né, do ponto de vista positivo ou negativo, ao sexo. Então, tudo gira em torno disso. Sobre essa questão de valor sexual de mercado e as mulheres acabarem deixando a família para focarem na carreira, eu discordo muito, porque, como a Mandy falou, a gente não tem muito essa escolha. O cuidar do filho, cuidar da família é muito nosso papel dentro da sociedade. E após a Revolução Industrial, muitas mulheres entraram nesse mercado de trabalho e acabaram tendo que conciliar essa dupla jornada de trabalho, tanto de sair e cuidar fora de casa, quanto dentro de casa, receber seu salário para conseguir pagar suas contas e não ser dependente financeiramente exclusivamente do marido. Então, é justo que mulheres busquem a sua carreira, a sua emancipação financeira, que não sejam dependentes de homens. E aí entra a questão do valor sexual de mercado, né? Enquanto o homem tem um valor sexual de mercado maior quando ele tem status, poder, privilégio, dinheiro, a mulher tem um valor sexual de mercado quando ela é vista como uma mulher fértil. E aí entra as explicações dos próprios Red Pills, que falam que mulheres que têm ancas maiores, mulheres que têm seios maiores, cintura mais fina, elas são... Isso parte da psicologia evolutiva, tá? Parte da psicologia evolutiva. Esse lixo chamado psicologia evolutiva. É um lixo, é um lixo. Todo trabalho, pode me xingar aí à vontade, todo trabalho que mexe com porra de psicologia evolutiva é uma bosta, é uma completa bosta. Porque quer dizer que evolução não tem absolutamente nada a ver com o comportamento que a gente vê na sociedade? Não quer dizer que não tem a ver, mas as conclusões que chegam os trabalhos de psicologia evolutiva, eles se contradizem entre si, eles tentam dar explicações, assim, completamente imaginárias, explicações da cabeça para descrever dados, assim, dados muito torturados para dizer o que eles querem dizer a respeito da parada, é uma bosta. Nem considero ciência. Psicologia evolutiva, na verdade, a gente pode dizer que é uma metanarrativa para se tentar explicar, assim, com diversas explicações que não condizem entre si, para fenômenos que a gente percebe na realidade. Basicamente, o que acontece como é que se faz um trabalho de psicologia evolutiva, né? Vou explicando aqui, basicamente, para vocês, como é que se faz um trabalho de psicologia evolutiva. Você tem um fenômeno na sociedade, porque as mulheres
escolhem mais homens, sei lá, que tem o cabelo verde. Alguma coisa assim. Aí o cara da psicologia evolutiva vai tentar relacionar a parada pra dizer, não, as mulheres elas tendem a escolher mais os caras que têm um cabelo verde na sociedade, porque, sei lá, de acordo com a evolução, a mulher via a cor verde na floresta e por isso ela acha que é mais bonito. Tipo, um cara vai chegar a essa conclusão, o outro vai dizer, não, a mulher escolhe um homem que tem o cabelo verde porque, sei lá, porque a cor verde remete ela a esperança, alguma coisa assim, evolutivamente a cor verde sempre esteve relacionada à esperança na evolução das sociedades, alguma coisa assim. Então, tá vendo? São duas explicações totalmente distintas, para as quais, se vocês verificarem certinho, não tem ponto de falseabilidade algum. Porque como é que você vai testar uma porra da explicação dessa, né, cientificamente? Não tem como, né? Então, é uma bosta, é uma completa bosta. Mas segue o bonde. E, é claro, todas as explicações, esse papo torto, né, que também encosta muito no racismo, né, um nítido racismo desse tipo de explicação. Mas vamos lá. Mais atraentes para os homens, enquanto para as mulheres, o homem provedor, o homem que tem status, o homem que tem carrão, o homem que é aquele estereótipo do Andrew Tate, do Dan Bilzerian, é o homem que nós queremos. Só que esse é exatamente o homem mais tóxico que existe, que é o cara que acha que aquilo ali é masculinidade. E isso acaba afetando a gente quanto vocês, porque... Sabe qual homem, de acordo com esse tipo de coisa? É o super-homem, né? Talvez vocês vão ficar muito putos se eu disser isso, mas... é exatamente o tal do super-homem descrito pelo Friedrich Nietzsche. O Andrew Tate é exatamente o super-homem descrito pelo Bigode. Mas vamos lá. Se cria uma caixinha que fala, vocês são homens se vocês forem assim. Se você não tiver sucesso, se você não tiver poder, Sim. se você não tiver... Outro bosta esse tal desse Andrew Tate, tá? Outro bosta, assediador, estuprador, tipo, tudo de errado. Tivesse o carrão, se você não tiver dinheiro, você não é homem, você não é másculo. Isso gera ressentimento, isso gera frustração e a culpa vira de quem? Das mulheres, porque só pode ser as mulheres que a gente está vivenciando isso. E daí entra o lado das mulheres, que a gente não pode seguir a carreira e ter sucesso e status, porque isso é valor sexual do homem. Se a gente tem uma carreira, se a gente é bem vista como uma mulher independente, uma mulher que tem status... não, a gente não é vista da mesma maneira. A gente está em detrimento da família e estamos focando na nossa carreira. Mas os homens, infelizmente, estão seguindo a sua carreira e não estão preocupados se isso está causando detrimento com a família. Só para fechar, recentemente um CEO falou que mulheres não poderiam ser CEO porque elas têm um papel doméstico e que colocaria a família em segundo lugar e o marido em terceiro lugar. E daí fica aquele questionamento, ele é um homem CEO, ele coloca a família em segundo lugar e a mulher em terceiro lugar? Por que a mulher seria assim também se ela focar na carreira? Então, eu discordo completamente disso e acho que as mulheres devem sim focar tanto na sua carreira quanto poder conciliar com a sua relação com a família. Por isso, a favor da jornada 6x1, né? Pra gente ter mais contato com os nossos filhos e familiares. Todos vocês Enfim, eu peço desculpas de antemão para os espectadores que acompanharam essa discussão aqui. A gente vai ficando por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e, é claro, deixe seu comentário aí também.